Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João. Glória a Deus. Capítulo de número 4. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, o Plenos é bom demais, né? Meu Deus, ainda bem que é logo no início do ano, que já dá um gás, né? Tremendo, não é? Gente, o Plenos é um negócio assim. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Glória a Deus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 4. Glória a Deus. Mãe, o celular da senhora tá aí? Me empresta aí que eu tô sem nada aqui, só para eu ver a hora, não o tempo, a hora. Mãe, tem mais rosto seu aqui do que hora, mãe. Como é que eu vejo essa hora aqui? Mulher. Obrigada, tá, mãe? Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 4 em diante, tá bom? João 4, a partir do versículo 4, diz assim o texto: E era-lhe necessário passar por Samaria. E era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Estava ali a fonte de Jacó. E Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte, era quase a hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. E Jesus lhe disse: Dá-me de beber. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana, pois judeus não se dão com os samaritanos. E respondeu-lhe Jesus: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe então a mulher: Senhor, tu não tens com que tirá-la, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele próprio bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? E respondeu Jesus: Todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der fará brotar nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Disse-lhe então a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui tirá-la. E disse Jesus então: Vai, chama o teu marido e vem cá. E respondeu ela: Não tenho marido. E disse Jesus: Tu tens razão em dizer que não tens marido, pois já tiveste 5, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Diga amém por essa palavra. Amém. Senta dando glória a Deus aí. Glória a Deus. Eu amo tanto, tanto, tanto esse texto. São 3 textos da Bíblia que mexem com a minha mente. Mateus capítulo 15, do versículo 21 em diante, a história da mulher cananeia. Marcos capítulo 5, a mulher do fluxo de sangue. E João capítulo de número 4, porque são fontes riquíssimas de muitas lições dentro de um único contexto. Toda a Bíblia é assim, cada um pode tirar uma ou várias lições de cada texto, mas particularmente para mim, esses 3 textos são difíceis até de segmentar uma única coisa que Deus queira falar. Tão rico eu os considero. E nessa noite, esse é o meu desafio, porque eu olho para cá e a minha visão, ela fica num vasto campo, sabe, horizontal. Mas o Senhor nos mantém um foco muito específico aqui nessa noite sobre chamado.
sobre chamado, e eu não tenho dúvida. Eu falo isso debaixo de muito temor e tremor do Senhor que é sobre essa casa e consequentemente sobre nós. 2025 é um ano de muita celeridade no ministério que o Senhor te confiou. Você vai voar. Você vai viver coisas que você nunca viveu até esse tempo presente. Camille, como é que a gente pode desenvolver algo sobre chamado na vida dessa mulher que aparentemente é tão avessa ao tipo de vida que precisa viver aquele que é chamado por Deus, né? Só que na verdade ela não tem uma vida tão avessa no que tange ao chamado que o Senhor vai fazer a ela, porque chamado não tem a ver com o que eu quero ser e nem com quem eu sou. Chamado tem a ver com aquilo que Deus quer fazer, né? O chamado, por mais que numa linguagem aí a grosso modo a gente diga meu chamado, chamado não é seu porque você não se chama, né? É sempre assim. Se a gente pudesse ser o mais radical possível, deveríamos sempre falar assim: olha, o chamado que o Senhor me confiou, o ministério que o Senhor me confiou, porque está sobre nós, mas não é nosso, nem fala a respeito da nossa capacidade. E tudo isso a gente já sabe, em tese, em teoria, a gente já sabe. Mas na prática, a gente não adota esse entendimento comportamental. Na prática, a gente se apoia na necessidade de desenvolver habilidades para ser chamado. Isso é um equívoco muito do irritante, um equívoco do qual a gente dificilmente consegue se desvencilhar. E por quê? Porque o orgulho se torna maior do que o chamado. A vaidade é maior do que o chamado. Não, Camille, é o contrário, é que eu não me sinto nada, é que eu sei que eu não posso nada. Isso não é humildade, isso é orgulho. Você tem medo da sua reputação. Você tem medo de não ser tão bom e tão excelente naquilo que você foi chamado para fazer, porque você toma como régua o ministério de quem você conhece, não o Deus que te chamou. Então isso vai desenvolvendo em você a ideia de formatação ministerial. Se não for para pregar igual a Camille, então eu não prego. Se não for para cantar igual os irmãos do Ministério de Louvor, então eu não canto. Se não for para ser pastor igual o pastor Edilson, então eu não vou pastorear. Se não for para ensinar como a irmã fulana de tal, quando na verdade todas essas referências deveriam inspirar você. Porque senão você não só fracassa no seu chamado, como você rotula negativamente o nosso. Porque que raio de chamado eu tenho, ele tem, você tem, nós temos, se ao invés de inspirar pessoas para fazer naquilo que produzimos o teto para elas construírem suas vidas com Deus, elas verem nisso grades e limites, para que nada seja feito, haja vista que não se consideram tão boas quanto A, quanto B, quanto C. Então a gente olha para a vida da samaritana e nessa perspectiva comportamental a gente pensa, né? Que tipo de lição ou que tipo de identificação eu tenho com a vida de uma mulher que teve 5 maridos ou 5 homens e o 6º que ela tem agora é de outra pessoa, não pertence a ela. Só que a gente se assemelha com essa mulher mais do que a gente imagina, gente. Principalmente falando a nível de chamado. Porque Jesus, ele quer entrar em Samaria porque ele precisa. E ministério fala muito sobre isso, né? Você não é convidado a fazer o que você quer. Você alcança o entendimento de que tem que fazer o que precisa ser feito. E se sente privilegiado de saber que Deus chamou você para isso. E o que seria um fardo para qualquer outra pessoa, para você é um privilégio. E Jesus, mesmo na condição de ser filho de Deus, você se lembra, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas ele absteve-se completamente da sua glória, da sua soberania. E homem corruptível na sua carnalidade como nós,
fez exatamente tudo o que tinha que fazer. E João compreende essa passagem por Samaria com um sentimento diferente, por exemplo, de quando eles iam para a aldeia de Betânia para ver Marta, Maria e Lázaro. Essa casa, por exemplo, se eu não me engano, João 11, o texto vai dizer que Jesus ia lá porque os amava. Isso fala sobre afinidade, relacionamento. Jesus gostava de estar junto com essa família. Ele se sentia livre, acolhido, amado, e ele também os amava. Agora, João utiliza uma narrativa diferente quando o contexto é Samaria. Segura só um pouquinho a cadência desse ritmo, só um pouquinho. Já já eu fico louca, a gente endoida junto. Não me deixa, só segura um pouquinho. Então veja, para Samaria, João revela necessidade e não desejo. Porque a maturidade de um chamado se revela nessa hora. Quando você não tem motivação, expectativa, desejo pessoal, mas compreende a necessidade. Então você faz o que precisa ser feito. E aí, aonde você vê a magnitude de quem compreende um chamado como esse? E eu estou falando nesse momento só de Jesus, mas eu vou voltar para a mulher. Porque Jesus não é porque ele vai fazer o que tem que fazer, que vai fazer de qualquer maneira. Não é porque ele vai fazer o que tem que fazer, que vai fazer de qualquer jeito. Não, pelo contrário, quando você não tem motivação e desejo original, você precisa aperfeiçoar sua entrega, para que ninguém perceba que você está sendo movido por uma necessidade. Então, se você é simpático, você vai ser mais simpático nessa hora. Se você já é gentil, você vai ser mais gentil nessa hora. Se você é educado, você vai ser mais educado nessa hora. Para que você não permita com que a ausência de nenhum desejo humano, a falta de nenhuma expectativa humana, faça alguém perceber que você não está sendo competente para aquilo que Deus te chamou para fazer. Então você encobre aquilo dali com amor, com compaixão e etc, etc. E aí João vai dizer então que a motivação de Jesus está ligada a essa necessidade. Agora, essa necessidade não está ligada diretamente a essa mulher samaritana, mas está ligada diretamente a Samaria, porque havia uma promessa e Samaria precisava entrar dentro do cumprimento dessa promessa nos dias de peregrinação e cumprimento do ministério de Cristo como homem aqui na terra. Então esse mapa geográfico precisava com que a passada de Jesus entrasse por lá e houvesse salvação em Samaria. Então veja isso, todas as vezes que um judeu precisava sair da Judeia e ir em direção à Galileia, Samaria ficava bem no meio. Então todas as vezes que qualquer judeu fosse fazer isso, ele fazia uma viagem de aproximadamente 6 dias, para evitar ter que se encontrar com qualquer samaritano. E por que tinha que evitar? Porque para eles os samaritanos não eram nem espécie humana. Quando você chama um samaritano de cão, você está dizendo muito mais do que um xingamento popular. Você está dizendo: eu não te reconheço como gente, eu não te reconheço como espécie humana. Então uma viagem de 6 dias se iniciava. Alguém aqui já ouviu falar sobre quando Jesus contou a parábola do bom samaritano? Pronto. Essa parábola não é 100% aleatória. Tudo que Jesus falava no ramo da agricultura, no campo, assim como Paulo, ao escrever a Roma, falou no campo jurídico, ele sempre utilizava contextos que fossem familiares à regionalidade, à vida daquele povo. E essa parábola não é aleatória, porque o que acontece na parábola do bom samaritano? A gente está falando de uma viagem dessa longa, onde um homem é assaltado, espancado, e o bom samaritano é quem vai socorrer esse homem. E por que isso se dá? Não de maneira aleatória, porque historicamente falando com H era isso que acontecia. Para ter que ignorar Samaria, a viagem que em tese deveria durar 3 dias, ela durava 6 dias, porque aqui no púlpito está as montanhas de Samaria, aqui está a Judeia, nessa caixa de retorno, e aqui nessa outra está a Galileia. Então todas as vezes, porque Jesus estava na Judeia e Samaria não era destino final, o texto diz que Jesus deixou a Judeia e quem lembra? Ele estava indo para a Galileia. Por isso João vai dizer: e era-lhe necessário passar
porque ele precisava remir o tempo. Qualquer outro faria a viagem em 6 dias. Só que Jesus não tem tempo para picuinha, para fofoca, para conversa fiada. Ele não pode perder 3 dias por causa de rixa, problema familiar, étnico, ou até questões que envolvem de fato situações pecaminosas. Eu não vim aqui dizer que os samaritanos não estão errados. Os samaritanos são a terra dos errados. Os samaritanos configuram, tipificam, simbolizam e de fato são os que perverteram contra a lei, os que miscigenaram a raça, os que se curvaram diante de ídolos constituídos pelas mãos de homens, os que fizeram uma bagunça terrível. Eu não estou dizendo que é certo a maneira como os judeus tratam os samaritanos, mas eu estou dizendo que ela não foi sem causa e nem motivo e nem razão e nem circunstância. Pelo contrário, teve causa, teve motivo, teve razão, teve circunstância. Tanto é que quando essa mulher percebe que está diante da possibilidade de receber perdão, nessa conversa onde ela confessa o pecado dela para aquele que ela ainda está achando que é um profeta, não reconheceu que é o Cristo, ela imediatamente deseja um lugar para pedir perdão por aquele pecado. E aí ela diz, olha, no templo ou no monte, Jesus vai dizer, tu sabes. Isso aqui, meu irmão, nas entrelinhas era como se Jesus estivesse dizendo assim, ó, se fosse Camila, para de ser sonsa. Tu sabes que a salvação vem dos judeus. O que isso significa? Que altar legítimo, templo legítimo, sacerdote legítimo no templo somente em Jerusalém. Mas vocês estão criando um mecanismo no monte para tentar lavar a consciência do pecado. Então, eles estavam de fato errados porque Samaria é uma terra de errados. Só que Samaria tipifica exatamente isso. A porta de legalidade que o pecado abre. O pecado, quando te coloca na situação de pecar, ele só te dá a porta de entrada, ele não te dá a porta de saída. E você só descobre isso depois que você entra. É uma desgraça o pecado. É uma desgraça. Só te dá a porta de entrada. Então veja, Samaria é sim a terra dos errados. E eles estão errados. E há neles até algum desejo de se arrepender. Mas eles não têm a menor ideia de como. Porque todo judeu que passa lá só aponta para dizer aonde eles caíram. E ninguém tem uma solução de como eles se levantam. O pecado faz isso com as pessoas. Então Samaria é de fato uma geografia que aqueles que não têm uma porta de saída para os pecadores que estão lá, de fato a ignoram. E por que a ignoram? Porque eu não quero estar ao lado, associado, diante de ninguém que possa estragar o meu frágil testemunho. Então, em defesa da minha reputação, em defesa do meu prestígio, em defesa do meu status, em defesa daquilo que é reto, daquilo que é certo, daquilo que religiosamente eu acredito que seja a única maneira de conseguir chegar no meu destino final, eu vou ignorar Samaria. Então o judeu saía da Judeia para ir para Galileia, ignorando Samaria, dava toda uma volta e aumentava a viagem em 6 dias. Por que o contexto da parábola do bom samaritano não é uma coisa surreal? Porque normalmente o que acontecia, quando você vai fazer uma viagem de 6 dias, você não leva bagagem de mão. Porque aquilo que você carrega para 3, você não carrega para 6. O povo não bebia água, não comprava comida dos samaritanos, porque se eles eram cães, os seus cântaros eram considerados vasilhas. Quem aí tem cachorro em casa? Quem tem cachorro em casa? Você gosta dele, sim ou não? Mas ao ponto de beber água na tigela dele? É a mesma coisa. Para um judeu dava no mesmo. Então eles tinham que levar água, tinha que levar comida, tinha que levar roupa, tinha que levar... E aquilo que era uma bagagem de mão virava uma carroça, que se tornava vulnerável para ser destruída, salteada naquela estrada. Porque tem gente no meio desse deserto, do entorno das províncias e das montanhas de Samaria, que vive só dessa demanda. Eles não precisam trabalhar porque eles vivem dessa rixa. Eles não precisam trabalhar porque eles vivem dessa desavença. Eles não precisam trabalhar porque eles vivem dessa desgraça. Só que a entrada de Jesus em Samaria vai acabar com o câmbio da desgraça.
A entrada de Jesus em Samaria vai abrir um caminho entre as montanhas. Eu estou falando algo aqui, eu sinto que é profético. Quantas vezes na nossa vida, no meio do nosso destino de chegada, tem uma pendência antiga, e a gente pensa, eu não tenho nada a ver com isso, não fui eu que criei esse problema. Só que ignorar isso está dando mais trabalho do que tentar resolver. A quantidade de energia que vem sendo desperdiçada em fingir que um problema não existe, que uma pendência está no meio do caminho, está te deixando mais esgotado e exaurido do que cair para cima dessa montanha. Samaria é uma região cercada por montanhas, e Jesus vai atravessar pela província de Sicá, bem no meio delas. Então, o que o Espírito de Deus está dizendo para nós aqui nessa noite: o seu chamado te empodera de uma graça que só quem foi chamado por Deus tem essa graça. Qual? Não foi Jesus que arrumou o problema já existia muito antes dele cumprir seu ministério aqui na terra, muito antes da Maria receber a visita do Gabriel. Esse problema já era presente. Então, se ele fizesse o que humanamente a gente às vezes quer fazer, né? Não, isso aí eu não tenho nada a ver com isso não. Aquele problema lá no quintal, ele existe antes de mim. Aquele problema lá na igreja existe antes de mim. Quando eu cheguei, aquele departamento já tinha problema. Quando eu cheguei, aquele ministério já não falava com o outro ministério. Quando eu cheguei, aquele pastor eu não tenho nada a ver com isso não. E o Senhor está dizendo: ei, quando você é chamado e quando você entende que foi chamado, aquilo que foi feito antes de você não te impede de fazer o que só pode ser feito através de você. Camila, eu não entendi. Eu vou liberar uma palavra profética aqui agora. O que o Senhor está dizendo para mim e para você é: não importa quem começou, importa que eu estou te dando autoridade para terminar com esse negócio hoje. Eu estou te dando graça, diz o Senhor, para reconciliar rachaduras, para unir territórios que foram rachados no meio. Eu vou falar rasgado que é para todo mundo entender. Eu já fiquei doida, já era para ter ficado maluco. O Senhor, Ele está dizendo para mim e para você: é a última vez que esse problema vai para a justiça. Isso aí vai ser resolvido numa conversa apaziguadora e conciliatória através da sua vida. Aquela rixa de quintal vai acabar, esse litígio vai ser renunciado. Eu não sei para quem, mas Deus está dizendo, através do ministério que eu te confiei, através da unção que eu te entreguei, eu vou abrir um caminho na montanha, e ao invés de ignorar o que está em volta, você vai passar pelo meio. Eu estou sentindo a autoridade de Deus aqui. Aonde todo mundo ignora, aonde ninguém quer meter a mão, Deus está dizendo: você vai passar pelo meio. Camila, se indo no entorno já é perigoso, se indo no entorno já tem surra, tem assalto, tem demanda. Deus está dizendo: está perigoso, porque você está usando a energia que eu te dei para fugir, está usando a unção que eu te dei para fugir. Mas se você passar pelo meio, o que é que vai acontecer? Nós já cantamos isso aqui: eu prepararei caminho no deserto, rios no ermo. Jesus é o próprio rio, Ele é a própria fonte, entrando na província de Sicá. Deus está dizendo: você é a água para quem tem sede, você é a solução para quem tem um problema indissolúvel. Eu não vou usar as circunstâncias, eu vou usar você, independente delas. Meu Deus, vai Jesus, vem pelo meio. Camila, mas eu tenho medo. Irmãos, é melhor correr risco dentro do centro da vontade de Deus do que se sentir aparentemente seguro fora do caminho correto.
Camila, eu não sei como eu vou fazer esse caminho de reconciliação, de aproximação, de edificação, de apaziguamento, de reestruturação. Camila, eu não sei. Oh, deve ser por isso que ele dizia a todo aquele que o chamava, e quando chamou, aquele que libertaria seu povo, ele disse: eu irei adiante de ti. Eu irei adiante de ti. Você lembra? Samaria só tem porta de entrada, você lembra? Mas é por isso que quando Jesus veio ao mundo, ele disse: não só sou o caminho, mas ele também disse: eu sou a porta. Ele vai entrar para abrir uma saída, ele vai entrar para abrir um jeito, ele vai entrar para abrir um meio. Oh meu Deus, vai pelo meio, vai pelo meio, vai pelo meio, vai pelo meio. Eu não sei para quem, mas Deus está dizendo aqui para alguém: não fuja, não fuja, não fuja do acusador, não fuja, não fuja, não fuja, não fuja daquela pendência antiga. Vai pelo meio, vai pelo meio. Deus está criando uma estratégia. Vai ter telefone parando na tua mão esses dias, e gente que você não via há muito tempo, que era problema, você dizia: eu não quero ver, eu não quero ver, eu não quero ver. E aí fica esse troço amarrado, magoado, amargurado. Pois assim te diz o Senhor: por esses dias eu vou colocar no teu caminho para te mostrar que você está pronto para passar pelo meio. Essa pendência não vai atrapalhar o seu destino. Mas nós, escute isso, nós precisamos parar de tratar Samaria como destino final. Jesus está saindo da Judeia, versículo 3, ele deixou a Judeia e voltou outra vez para a Galileia. Então vamos lá, Jesus saiu da Judeia e ele queria chegar aonde? Bora, gente, aonde? Aí veio e era necessário passar por Samaria, porque Samaria estava no meio por causa dessa história que eu te contei aqui agora. Só que está muito nítido, independente do que ele vai passar, fazer ou viver em Samaria, Samaria não é seu destino final. Você que ouviu eu ler agora, me diga, qual é o destino final dele naquele tempo? Naquele dia, aonde ele queria chegar? Galileia. Logo, quando eu sei aonde eu quero chegar, eu não encaro como um problema o lugar que eu tenho que ir. Nosso problema é que a gente foca onde tem que passar e esquece aonde Deus disse que a gente vai chegar. Oh! Abre essa mente, filho! Ei! Deus nunca te chama falando do caminho, Ele sempre te chama falando do destino. Pode olhar, se lembre aí de todas as promessas e profecias que você já recebeu ao longo da tua vida. Ele não diz o que você vai passar, Ele diz aonde você... Ah, gente, se Jesus chegar... Não, para pensar por um instante. Imagine Jesus usando os profetas que Ele usa na casa dele e dizendo assim: olha, vão difamar teu nome, vão te arrebentar, vão te xingar. Te digo assim, só não vão te chamar de bonita. Ué! Rapaz, quem quer viver esse chamado? A gente desanima antes de começar. Mas Jesus sabe ganhar a gente. Ó, como é que Ele chega? Ele não chega dizendo que vai ter problema na família, que vai ter perseguição. Ele não chega dizendo que tu vai ter problema. Ele esconde até os leitos do caminho. Ele não diz que tem dia que vai ser CTI, UTI. Ele chega dizendo: sou eu teu Deus, eu vou contigo, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei os ferrolhos de ferro, arrebentarei os cadeados de bronze. Não temas, porque eu sou contigo. Tu vai cantar, tu vai pregar, tu vai fazer a minha obra, tu vai anunciar a minha palavra. Essas mãos que me adoram estende, porque eu vou usar para curar. Tu vai curado. E Ele vai falando, vai falando. Aí a gente fica assim, ó. Aí a gente fica assim. A gente fica assim, desse jeito aqui. Eu vou, eu quero, a gente vai pra cima. Rapaz, a gente sai do culto igual um leão, doido pra achar um capeta e rasgar no meio. A gente quer ir pra cima. Só que a gente às vezes é meio ingênuo. Porque olha aqui, você só fica pensando assim, ó. Qual é a parte que a gente mais gosta? Eu irei. Não temas, eu sou. Esquece, isso toma a nossa mente.
E a gente entra num estado de empoderamento. E ó, só que se você chegar em casa depois de uma noite dessa e sentar e falar assim: rapaz, ferrolho de ferro, cadeado de bronze, corrente, você iria se obrigar a fazer a seguinte pergunta: que raio de caminho é esse que eu vou fazer? Que tem ferro, tem algema, tem corrente, tem portão. A gente só fica dando glória. Eu vou derrubar os gigantes. E a gente, ó, glória. E depois, rapaz, vai ter gigante. Ele disse assim para o povo: ó, eu tiro vocês da escravidão. Pô, vambora. Coloco vocês numa terra próspera que mana leite e mel. O povo é aqui, simbora. Quando Moisés manda os espias, eles descem. Ó, não é possível isso não. Esses homens aí vão comer a gente como se fosse gafanhoto. Porque eles não focaram no destino final, mas embaçaram a visão no meio do... O deserto era lugar de passagem. E tudo que eles trafegaram ali naquele período era caminho de... O caminho do meio tende a embaçar a sua visão. Só que ele é o trajeto mais íntegro, mais forte, mais preparado. Porque o que te prepara para a chegada não é a chegada, é o... Por isso que Jesus é o destino, mas ele nunca disse eu sou o destino, porque ele sabia que o difícil não é chegar, o difícil é ir até lá. Então, se ele é o caminho, ele está dizendo: eu estou preparando o meio, eu estou indo contigo no meio. Só que a gente fica querendo se esquivar. E Deus nos trouxe aqui nessa noite para dizer que em 2025, ou você faz como ele e passa pelo meio por uma questão de noção, de senso de urgência, de responsabilidade, de lucidez e compreensão ao seu chamado e ao que Deus chamou para fazer. Ou tu vai ver o anjo que apertou a mula de Balaão no estreito, apertando a gente, para a gente não se perder. Eu não estou falando de ser um animal, eu estou falando de ser teimoso, de não aceitar a direção da melhor maneira possível, de continuar gastando energia, fugindo do chamado. Rapaz, esse caminho de fuga tem que acabar hoje. Você não entende porque ama a Deus, mas não passa o dia lendo a Bíblia, mas passa o dia maratonando série. O que é isso, Camila? Caminho de fuga. Você foge do peso da responsabilidade, foge do senso de urgência daquilo que Deus te confiou. Porque quando você vê a quantidade de prateleira que Deus te chamou para organizar, a quantidade de coisa que Deus te chamou para botar no lugar, você quer dar uma de sonso e fingir que não é do sobrenatural, fingir que não é do mistério, fingir que não é do ministério. Não é possível. Todo mundo tem uma vida normal. Não é normal isso. O que não é normal para você fica fora desse caminho. Você não está ficando doido porque foi chamado. Está ficando confuso porque está fugindo. Está tomando surra no caminho porque está fora do plano original. Está ignorando a terra dos errados. Só que, irmãos, Deus só conta com uma pessoa para pisar na terra dos errados. E são aqueles que estão certos. Só que Jesus tem uma graça que todo ministério aqui precisa ter. A de não permitir com que a sua reputação esmague a sua unção. Você não pode permitir que o que pensam de você altere o como ele te mandou fazer. Eu não estou falando para uma plateia de desobedientes. Eu sei que estão aqui servos e servas do Senhor. Não alteramos o que Deus fala ou o que Ele quer
mas queremos mexer no como Ele quer. Se esse como tiver que passar por uma quebra de reputação, não queremos esse como. Se esse como tiver que passar por uma inconveniência familiar, não queremos esse como. Eu me lembro que logo no início do ministério eu fui convidada a ministrar em uma igreja muito recomendada, e quando eu cheguei naquele grande ministério, muitos homens e mulheres me mediam pelo olhar. E olhando para eles, eu comecei a pensar, minhas palavras são muito duras. Minha maneira de pregar aqui não vai se adequar. O meu jeito, esse costume de confronto, essa maneira, como se eu que escolhesse ser assim. E aí eu comecei a pensar, não vou mudar a mensagem, mas vou entregar de um jeito diferente. É só adequar. É só melhorar. E estou eu ali tramando, planejando. Às vezes a gente chama de plano a nossa trama. Às vezes a gente chama de plano o nosso esquema de tentar iludir Deus. E aí eu disse, e eu vou fazer assim, naquela parte que eu falo assim, eu vou dar uma amenizada e vou falar assim. Só que levei uma amiga para ir comigo, e essa amiga era profeta. E aí me lembro que preguei no meu esquema, e foi muito bom. Entreguei a palavra que eu tinha que entregar, não alterei o conteúdo, tá me entendendo? Entreguei o conteúdo. Na moral, fiz tudo bonitinho, Mísia, e entreguei. Quando eu tô lá, as almas salvas, glória a Deus, o povo dando aleluia, marchando, que coisa linda. Tô fechando a Bíblia, entreguei o microfone ao pastor e tô indo pro meu caminho. E aí essa profeta não me deixou sentar no meu caminho, e a plataforma desse lugar é como de um auditório, que quando um começa a gritar, todos ouvem. E vem ela gritando. Vem ela gritando no meio do púlpito da igreja, e diz ela bem alto, nunca mais. Irmão, sabe aquele negócio que parece que as carnes vão sair dos ossos? Nunca mais. Rapaz, eu fui repreendida, disciplinada pelo Senhor. E ela começou a dizer assim, não era ela, né? Porque cada um aqui conhece a voz daquele que fala com você. E Jesus disse, minhas ovelhas conhecem a minha voz e me seguem. Elas me ouvem. E aí, ela, nunca mais, quando eu te der uma palavra, não se preocupe em arrumar na tua boca o que eu entreguei no teu coração, apenas entregue. Porque quando eu te chamei, eu não disse arruma, eu disse abre a tua boca que eu a encherei. Rapaz, mas Deus me deu um coro do qual eu nunca mais esqueci. Era aquele profeta que sabe como é que é. Aí ela me pega pela mão, me passa pela primeira fileira de pastores engravadados e vai andando comigo, e eu pensando que era marcha, deixando o povo achar que era mover. Mas era o couro comendo pro meu lado, pastor Edilson. E aí ela dizia assim, olhe para eles e me diga aonde eles estavam quando eu te chamei. E rapaz, mas foi um couro que nunca mais tu me pega lá fora, mas Deus não me pega aqui dentro nunca mais. Não mudo nada, não troco nada, não tiro uma vírgula, não acrescento um ponto. Minha mãe tem 3 filhas, das 3 que ela tem, sou a do meio, fui a que menos apanhei. Não é porque fiz menos besteira, mas é porque se apanhasse por uma coisa, por aquilo de novo, não apanhava, porque eu tinha medo de apanhar. Então minha mãe vinha com o chinelo dali, e aqui eu já não. Chorando, chorava primeiro. Quem confessa e deixa alcança. Funciona em casa também. A reputação está esmagando o exercício da unção. O status está te impedindo uma visão clara de milagres no meio da igreja, no meio da família, no meio da comunidade de fé. Você passa dias aqui dizendo, Senhor, eu estou aqui no Plenos, enche a minha mão de unção, porque tu disseste que eu vou curar. E Deus está dizendo, eu não vou usar o Plenos para te dar mais unção. Unção eu te dou desde o dia que eu te chamei. Eu vou usar o Plenos para te dar coragem, porque você vê o enfermo, mas diz assim, eu vou tocar nele, se Deus mandar. Rapaz, Deus mandou, no dia que ele levantou, e ele disse, expulsai os demônios, curai os enfermos.
vos dou poder, ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. O povo foi revestido de poder. Aí ele disse: e ser-me-eis testemunha, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Mas você fica aqui dizendo: ah, Deus me dá unção. Deus está dizendo: tu não precisa de unção, tu precisa de obediência, de coragem. O problema é que a vaidade do teu nome, a vaidade da tua reputação está esmagando esta unção. Se eu tocar e não levantar, e se eu orar e não curar, e se eu fizer e não acontecer, já quebrou a entrega. Porque você já demonstrou que sua reputação sobrepôs-se à compaixão que você sentiu quando a unção te encaminhou para aquela pessoa. Porque o que te move é a compaixão. A melhor maneira de colocar a unção em exercício é colocando a compaixão em exercício. Eu estou falando especificamente aqui, gente. Quer exercitar essa unção? Ponha em atividade a sua compaixão. Não existe unção sem compaixão. O que coloca a unção em atividade é compaixão. Você quer ver uma outra coisa que coloca a unção em exercício? Unidade de propósito. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam, hein? É como som de violinos? É como uma mesa farta de banquete? Ele é específico. É como óleo que desce. Que desce. A compaixão de Jesus exercita o ministério dele para entrar em Samaria. Agora, ele quer alcançar a samaritana. Ele tem um propósito. E todo propósito que o céu carrega não se resume a uma pessoa, nunca, jamais. Nunca, jamais. Você é apenas uma ponta de flecha. Ponta sem caule não atravessa, não executa. Então, escute isso. Entenda que Samaria é a porta pela qual Jesus quer entrar e passar. E toda porta que guarda o que tem valor traz consigo uma fechadura. E você abre essa fechadura se você tiver a chave. Então, se Samaria é a porta, quem é a chave? A samaritana. Não, a chave não é Jesus. A chave é a samaritana. Jesus é quem vai abrir. Tua chave abre tua casa sozinha? Você tem que pegar o molho aí da tua bolsa. Agora vamos lá. Quem aqui trouxe a porta ao invés da chave? Ninguém. Você não carrega a porta, você carrega a chave. Agora, se você olhar para a chave que você tem aí, a galera da porta eletrônica não está entendendo nada. Mas se você pegar a chave que você tem aí e mostrar para mim essa chave, eu não vou ter como dizer que tamanho de porta é essa. Se é grande, se é pequena. Já parou para perceber que a chave não traz a imagem da porta? Você vê uma chave e não... Rapaz, o negócio de chave é um segredo tão grande que você vê uma chave e não sabe o que ela abre. A não ser que ela seja sua. Você não sabe. Eu queria dizer que aí do teu lado não tem uma porta. Tem uma. E quando você tem a chave certa para a porta certa, você não precisa de um molho, você só precisa da chave daquela porta. O texto diz que o pecado entrou no mundo por um homem, mas também saiu do mundo porque Jesus só precisa de um homem. Vamos trocar o texto? Só precisa de uma chave. Só que queremos olhar aonde estão as portas. Nem a porta da tua casa você entra sendo tua se você não tiver que fará dos lugares que o Senhor quer que o seu ministério alcance, que a sua vida acesse. Então a primeira coisa, Deus está mandando eu dizer aqui: tira o olho da porta e comece a procurar Eu vou te dar um exemplo de porta e de chave rapidão aqui, nesse contexto espiritual. Está todo mundo acompanhando, gente? A Bíblia diz que Maria, virgem, recebeu a visita do anjo Gabriel, que através do Espírito Santo
passou a gerar Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém ou não amém? Só que o texto começa dizendo assim, que Gabriel foi até ela por causa de um motivo. Uma moça desposada com um varão da casa de Davi, cujo nome era... Então quem é a porta dessa relação? Maria ou José? Você está entendendo? Pensei que você não estava entendendo, eu ia me rasgar todinha aqui. Maria só está recebendo a visita do anjo. Ela está recebendo porque é pura, está recebendo porque é virgem. Irmão, vamos abrir um entendimento? Você acha que no contexto de Nazaré só Maria era pura? Só Maria era virgem, gente? Não, não é possível, deve ter muita gente aqui de outro lugar. Está muito baixo esse som. Só Maria era pura? Meu Deus do céu, dentro da nossa comunidade de fé, digam o que quiser dizer, mas e ainda aonde está o maior epicentro de moças que acreditam no casamento e que se guardam sendo virgens? Se isso a gente consegue preservar ainda hoje, não só como conceito filosófico, moral, mas como uma realidade física, imagine isso nos dias de Jesus. Então eu vou perguntar de novo, tinham outras mulheres tão crentes, tão puras, tão castas, tão abnegadas quanto Maria? Sim ou não? Sim ou não? Então o que é que fez Gabriel visitar ela e não nenhuma outra que fosse, quem sabe, até mais inteligente, mais coerente? Não, Camila, Maria era melhor. Eu tenho certeza que não era, porque o melhor não precisa de graça. Graça é favor imerecido. A graça vem sobre quem não tem, a graça vem sobre quem precisa, a graça vem sobre quem não tem o suficiente. A Bíblia diz que Deus não escolheu os que são, mas Ele escolhe os que não são. Vamos parar de botar a Esther, a menina mais bonita, para fazer a peça da rainha Esther na igreja, achando que ela era mais bonita no Império Medo-Persa. Tu acha mesmo que a Esther era mais bonita? O texto não diz que ela era mais bonita, tanto não diz e não era, antes de ser escolhida para viver o tratamento real, que o texto vai dizer que Deus deu a ela graça, para que quando a Assuero olhasse para ela, não visse só o que ela tem, mas visse o que Deus ia fazer ela ser. Então ele achou graça. Volta para Maria. Então tinham outras mulheres, outras meninas, outras moças. Por que Maria? Porque José era da casa de Davi. A promessa era para Davi. A promessa era para a casa de José. Então veja, Davi é a porta. A geração da porta vem em Davi. Quem é José? Porta. Deixa eu ver se você está acompanhando. Quem é José? Ora, quem é José? Só que José, sendo porta, Gabriel não visita ele. Vai botar Maria num vento danado. Tem hora que dá vontade de querer arrumar o céu. Camila, você está dizendo que é bagunça? Claro que não, minha mente que não alcança, a bagunça é minha. É o meu jeito grosso de dizer. Não tem nada desarrumado não. Só que se você trazer aqui para o campo da lógica, a impressão que você tem é assim, puxa vida, se é porque o varão que tem a palavra do texto de Isaías está lá com o noivo da menina, eu acho que se eu sou Maria, eu ia dizer, olha só, tem como o senhor ir lá primeiro, fala com ele, depois o senhor volta aqui, eu sou a serva do Senhor, faz comigo. Mas aí é que está, Deus quando dá o destino faz questão de abraçar o como. E é isso que atrapalha o nosso coreto. Porque você quer o destino, você não quer o como. O como você não quer. Então veja, a porta é o destino. E quem é o como? A chave. Diga para mim, é mais difícil. Não, é uma pergunta, escute. É mais... Vocês estão tão ligadinhos. É mais difícil localizar uma porta ou uma chave? Quem aqui já perdeu a porta? Quem aqui já perdeu a chave? Você está entendendo por que Deus gosta de primeiro localizar? Para não perder tempo. Para não perder tempo. Eu estou sentindo uma graça de Deus tão grande aqui. O meu como não é para te atrapalhar. O meu como é para te ajudar. Para não perder tempo. Para não perder tempo. Só que o como traz consigo inconveniências que a minha reputação será testada.
meu status, meu prestígio familiar, o amor que as pessoas têm por mim será provado, porque no caminho que Deus quer me usar, se eu não for o primeiro a ser esmagado, eu não estou pronto a traçá-lo. Deus está dizendo: você conhece o destino do seu chamado, sabe para o que eu te chamei, é para a glória do meu nome. Mas por que está travado? Porque no teste da reputação, da fama, do reconhecimento, você paralisou. Você paralisou. Você tem medo de ser mal interpretado pelos seus liderados. Você tem vivido uma vida de justificativa, isso está drenando a energia do seu chamado. Toda decisão que você toma, você tem que se justificar. Isso está acabando com você. É por isso que a sua educação familiar está comprometida como pai e como mãe. Por quê? Porque para cada não que você dá aos seus filhos, você se sente na obrigação de dizer por que você está dando não. Você discorda de mim agora mesmo enquanto eu falo. Tão distante você está do modelo original. Refém do amor alheio. Você virou cópia de chaves de portas únicas, e lugares que estavam reservados para você ficaram vulneráveis, porque você reproduziu modelos que abrem todas as portas, menos a que Deus tinha para você. Por isso, pode pregar, pode cantar, pode ser bom, pode adorar, pode expulsar demônio, pode curar. Por que não há sentimento de realização? Porque você ainda busca coisas que fazem sentido para você. Porque você se tornou cópia de chaves que já existem. José era a porta, mas Maria era a chave. Agora, ela tinha a cara de que aquela chave abriu uma porta como essa? Não, você não está entendendo. A porta do Filho do Deus vivo. Pobre, de Nazaré, pisando no barro. Não sei qual era o seu nível de alfabetização, mas Maria é alguém que parece não ser o tipo de chave usada para uma porta como essa. A gente está falando do Filho do Deus vivo. Mas acredite, José era a porta, mas ela era a... E a primeira a se indignar com o fato de você saber que você é a chave, vai ser a porta. Porque a porta centraliza nela a passagem. Jesus era a porta. Eu já disse aqui, Jesus era a porta. Ele era a porta, ele disse, eu sou a porta. Ele não disse, eu sou a chave. A chave eu tenho. Apocalipse. O que eu sou? Eu sou a... Eu sou a porta, eu sou a passagem, eu sou o meio, eu sou o como. E nós? Somos quem? Entendeu? Todo mundo aqui é chave de Jesus. Quando alguém olhar para você e falar, minha filha, você não é porta, você vai dizer, eu sei. Só que eu sou a... Comigo você passa mais rápido, comigo você não perde tempo. Eu te apresento aonde é, como ele é, o que ele faz, o que ele traz. A chave leva para a porta. A porta não leva para a chave, mas a chave leva para a porta. E a primeira pessoa, e agora eu não estou falando de Jesus, estou falando de José, que estranha é a porta. Não faz sentido o que Maria está falando, então ele intenta deixá-la. Olha a prova que a bichinha vai passar. Volta para a Samaritana. Volta para a Samaritana. Os discípulos sabem que Jesus é a porta, mas não imaginam que ali naquele poço, Jesus vai encontrar a chave. Uma chave que já teve 5 machos. Uma chave que no momento está beijando na boca de um que não é dela. Aí eu estou pregando aqui, você romantiza como se você fosse tão bom quanto Jesus. Eu estou pregando aqui e você está pensando assim, rapaz, que coisa linda, né? Que coisa linda. Olha o que Jesus faz. Ele chama, Jesus é lindo. Vamos parar de romantizar e vamos aqui para o jeito que a coisa é.
E se esse homem fosse teu? Tu ia continuar olhando para o texto e dizendo, coisa mais linda. É assim que você trata as pessoas que estão com homem que não são delas? Você olha para elas e diz, coisa linda, Jesus vai salvar. Jesus não é uma linda, não. Fala a verdade. Ou a sua oração, mas Deus trata com ela. Ah, Jesus vai. Ô, gente. Só que aonde todo mundo vê uma mulher desqualificada, desclassificada, Jesus viu uma. E sabe por que nos indignamos? Porque estamos achando que somos portas. Mas a porta é Ele e Ele decide quem passa por Ele e a quem Ele dá acesso através dele. Ele para ali naquele poço. A vida dessa mulher é uma farsa. E a primeira coisa que Jesus faz na vida de quem Ele chama é tornar a sua vida uma vida real. Eu não tive o privilégio de nascer num lar cristão. Mas a partir do momento que eu me converti, acredite, eu não estou falando isso para endossar a mensagem, porque a palavra não precisa disso, é meu testemunho real. A partir do momento que eu passei a ter uma vida com Jesus e a partir do momento que Ele me chamou, pós período da minha conversão, e aí agora eu estou falando de envolvimento eclesiástico, institucional, ministerial, eu não tenho uma vida que vale a pena lembrar antes dele. Eu estou te falando diante de Deus. A vida que traz peso, que traz relevância, que traz significado, que traz marcas, que traz história, toda ela passou a existir depois que eu comecei a caminhar com Cristo e atender o chamado. Não foi só caminhar com Cristo, foi caminhar com Cristo e aceitar o chamado. Tudo que eu me lembro que vale a pena ser lembrado, tudo que eu fiz que vale a pena ser dito, que eu fiz parte ao fazer tal coisa, tudo isso está completamente encharcado da presença de Deus, concentrado do chamado de Deus. Agora, veja, essa mulher aqui vai ter essa vida a partir de agora. A partir de agora. E eu poderia falar muitas coisas, como eu já disse, o texto me deixa inebriada. Mas Deus me trouxe nessa noite para falar de uma só. De uma só. Muda o tom, daí e dali. A gente está numa cadência contínua. Isso está me deixando em crise, me ajuda. Tem que mudar a cadência, não pode ficar o tempo todo nessa cadência. O tempo todo, me ajuda, pelo amor de Deus, eu peço humildemente. Eu não sei tocar isso, então eu peço humildemente. Eu não sei a diferença de um dó e de um ré, de um mi, eu não sei. Então eu peço humildemente. Isso, vai mudando, isso aí, vai mudando essa cadência. Se não fica, imprime uma cadência, imprime um ritmo, impõe a mensagem. Entendeu? Isso aí, vai melhorando. Ó, ficou leve, hein? Tá subindo. E você, por que você não está reagindo nas horas que a gente não combinou? Achou que ia sobrar só para eles? Obrigada, rapazes. Eu entendo eles, é tão difícil, cada um é de um jeito. Eles nunca sabem, eles vão com medo dessas loucuras. Mas eu falo em amor, em amor. Não fique com medo, vem, cresça. Vai, mostra que não estão com medo, vai. Isso. Eita glória! Isso. É sobre isso. Deus falou para eu falar uma coisa, somente uma coisa. Esse texto é raro. Por quê? Porque aqui Jesus não chegou dando, chegou pedindo. Isso diz tudo sobre chamado. O que me torna efetivo no chamado, ser escolhido, porque muitos são chamados, mas poucos são. Então diga para mim, o desejo é que todo aquele que foi chamado também seja. Mas não acreditamos que isso seja por predestinação, mas por vocação, por entrega àquele que o chamou. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Amém. Vai fazer rema. Amém. Cremos nisso. É o que cremos, é o que nós cremos. Então veja. A salvação foi lhe dada como oportunidade igualitária a todos. Vamos ao texto áureo, salvífico. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele
crê não pereça, mas tenha vida. Então eu vou repetir o texto. E Deus amou o mundo de tal maneira, amou muito, 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 de maneira que não pode ser medida, por isso tal. Ele entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Eu vou falar pela terceira e última vez. E Deus amou o mundo, amou um grupo de pessoas, gente? Amou um nicho de pessoas, uma bolha? Não, amou todo mundo. Os certos, os errados, os caídos, os de pé, os retos, os tortos. Ele amou. De Deus é o dar. Por isso não se poupou, por isso entregou. Por isso Jesus disse na cruz do Calvário: a minha vida ninguém toma, a minha vida eu dou, eu entrego. Pela Camila e pela família dela? Não. Por Abraão e a linhagem de Isaac e Jacó? Não. Todo mundo, fala comigo, todo mundo. Fala, todo mundo. Existe algo chamado graça comum. Me ouça, essa graça está sobre todos nós. Todos nós. O ateu, convicto ateu, que levanta amanhã, se ele tem vida e respira, a graça comum está sobre ele. Ele respira porque Deus está dando fôlego de vida a ele, independente dele reconhecer que esse fôlego venha de Deus ou não. Isso é graça, é favor imerecido, é graça comum. Agora, chamados podem viver de graça comum? Pode, enquanto são chamados, mas não suportarão mais depois que forem escolhidos. Quando você se torna um escolhido, Deus passa a te colocar critérios que é colocado somente diante daqueles que foram escolhidos. Eu vou falar algo aqui que pode escandalizar alguns crentes, mas precisa ser dito. Um crente de verdade, um escolhido por Deus, não vive de misericórdia. Ele não vive todo dia de misericórdia. Ele é intencional. Ele vive de propósito, de busca, de caminhos, de certeza. Eu não estou dizendo que ele não está debaixo da vontade permissiva. Ele está para aflições e tantas outras coisas. Mas um escolhido não se conforma em ter de Deus um consentimento, por exemplo. O escolhido, ele quer de Deus a bênção. O escolhido quer de Deus a intenção e a vontade original. Olha o que Jesus diz aos servos. Eu não chamo de amigo, porque eles obedecem, mas não conhecem a vontade do Senhor. Mas depois de 3 anos e meio de ministério, esses homens já não são mais servos. Ele diz agora, olha isso, porque ele diz agora, depois de 3 anos de escola, de mentoria, agora já não vos chamo mais servo, porque o servo não sabe o que faz a seu senhor, ele só obedece. Agora eu vos chamo de amigos, porque o amigo conhece a intenção. Olha o nível, mudou, virou. Deus está dizendo 2025, eu não quero mais te chamar de servo, eu quero que você entenda que foi escolhido para ser meu amigo. Mateus capítulo 16, versículo 24 em diante, o texto vai dizer assim: e disse Jesus aos seus discípulos: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Jesus tinha acabado de trazer uma mensagem para uma multidão. Ele trouxe uma mensagem para essa multidão. Mas quando ele falou de graça, falou a toda a multidão. Mas quando falou de discipulado, de cruz, o texto vira e diz: e disse Jesus, não a multidão, e disse Jesus aos seus, Mateus 16, 24 em diante. Agora olha que doideira, ele está falando com os 12, porque o texto diz, e disse Jesus aos seus. Então ele está falando com quem ele já conhece, só que olha como ele fala com quem ele já conhece. Se alguém quiser vir após mim, ele está os provando, ele está os testando. Como quem diz, não pensem que por estarem comigo vocês são meus. Tem a parte que eu chamo e tem a parte que você se comporta como se fosse escolhido. Então aqui ó, e disse Jesus a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me.
Rapaz, ele está falando isso com os seus discípulos, mas esses homens já não estão seguindo ele. Só que a caminhada com Cristo é assim, você tem que escolher todo dia. Todo dia. Então veja, a quem foi chamado, Deus deu. Mas a quem é escolhido, Deus pede. O que define seu chamado não é o quanto Deus te entrega, é o quanto você se entrega. Você pensa que é chamado quando tem muita unção? Você pensa que é escolhido quando cura enfermos? Quando cegos veem na imposição das suas mãos? Isso é dom. Deus dá a quem quer. Porque de Deus é o dar. Se isso é mais importante do que ser escolhido, me diga então por que Jesus vai dizer que naquele grande dia, não poucos, mas muitos, igualzinhos que foram chamados, porque o texto diz que muitos foram chamados. E aí Jesus vai dizer, naquele dia, muitos, não poucos, dirão: Senhor, em teu nome eu curei. Gente, presta atenção nisso aqui. Jesus está dizendo, não que eles vão dizer em teu nome eu tentei. Eles vão dizer em teu nome eu curei, eu fiz. Em teu nome eu curei. Em teu nome eu expulsei demônios. Em teu nome eu fiz prodígios, sinais e maravilhas. Pois eu vos direi, apartai de mim, malditos. Não é escolhidos, apartai de mim, malditos, para o fogo eterno. Porque eu nunca vos conheci. O que ele está dizendo? O fato de você me conhecer não te torna escolhido. Rapaz, isso aqui é severo. Então não é como você se vê em mim, mas como eu me vejo em você. Então o que passamos a acreditar? Que somos escolhidos pela medida que Deus nos enche, nos usa, nos capacita. Mas corrija essa visão agora mesmo, porque senão o príncipe desse século vai te enganar em pouco tempo. A escolha de Deus fica cada vez mais evidente sobre mim, não por aquilo que Ele me dá, mas pela maneira que eu me comporto quando Ele me pede alguma coisa. É ali que o selo de Deus é evidenciado sobre mim. Eu vou concentrar aqui nela e vou tentar encerrar agora. Veja, Jesus pede, ele chega lá pedindo. A mulher chegou com um cântaro vazio, porque quem precisava é ela. Ela está indo pegar água meio-dia, sabe por quê? Ela precisa, e ela não quer ter que viver a situação que ela vivia comumente, de ter que passar nos lugares e as pessoas comentarem da vida dela. Camila, você não pode conjecturar isso. Não é uma conjectura, é uma realidade. O texto diz que quando essa mulher vai abrir a porta de Samaria para Jesus entrar, ela entra lá pregando, sabe como? Dizendo assim: vem de ver de um homem que tem dito todas as coisas que eu tenho feito. Todo mundo sabia o que ela fazia. Então quando ela disse: vim de vede um homem que tem dito todas as coisas que eu tenho feito, todo mundo pensa: tem um profeta em Samaria, um cara que revela o oculto, profundo e o escondido. Vamos ver ele, você está entendendo? Então ela vai buscar água meio-dia para não ter que lidar com o zum, com o fuzuê, com os comentários, os olhares, o vexame, a vergonha, o escárnio, a nudez, a imoralidade. Aí ela vem com o vaso vazio dela. Esse vaso aponta a área da vida dela que precisa ser preenchida. Aí ela vai lá pensando que vai pegar água de Jacó, mas Jesus quer dar para ela a água da vida. A água de Jacó você tem que pegar todo dia, porque você consome ela, pega ela hoje, consome, acaba, tem que voltar de novo. Mas Jesus te dá autonomia, Jesus te dá liberdade. Então ela vem chegando com um cântaro vazio. Completa aí para mim, por favor. Ela vem chegando com um cântaro. O poço está lá, e ela vai encontrar um judeu sentado em cima do poço, junto à fonte. Quando ela chega, Jesus não dá paz. Jesus não diz shalom, mano do céu. Ele já chega dizendo: dá-me de beber. Até você gera antipatia de gente que não te conhece chegar te pedindo um negócio. Sim ou não? Até os crentes olha e diz assim: por favor, né? Já falou com alguém porque precisava muito de uma coisa e não deu boa tarde, bom dia ou boa noite? E a pessoa respondeu você dizendo boa noite, bom dia, como quem disse uma. Então se você de boa já fica assim,
Imagina ela vendo um judeu que considera ela, na perspectiva dela, uma cadela. Uma mulher já rotulada pela sociedade como perdida e imoral. Junte os traumas na mentalidade dela. E agora veja esse homem que na concepção dela é um folgado, usufruindo do fato dele ser judeu, desfrutando do fato de achar que ela merece menos, dizendo para ela: dá-me de beber. Isso não soaria agradável, nem que fosse suave. Dá-me de beber. Se fala forte parece ira, se fala fraco parece deboche. Porque a perspectiva dela já está maculada. Quando a sua perspectiva está maculada, não importa o que o outro fale, porque você sempre vai ouvir de acordo com como você está. Aí ela vem e diz assim: como sendo tu judeu? E ela já estava querendo, sol no coco, meio-dia. Não me perturbe não, não venha não. Como sendo tu judeu, pede de beber a mim que sou mulher samaritana. Judeus samaritanos não se dão. Agora, vem pra cá, Brasil. Que régua moral essa mulher tem para ficar escandalizada de ver um judeu falando com ela? Não, essa hora aqui me irrita. Então quer dizer que falar com o judeu não pode, mas beijar na boca do macho que não é teu pode. Essa régua não tá legal. Então vamos falar a verdade? Isso aqui não diz sobre padrão moral. Porque quando o seu padrão moral está quebrado, esse tipo de coisa não faz diferença, a não ser que você seja fariseu, e não é o caso dela. O que está rolando aqui? Vou te falar rasgado e você vai ver que parece com ela mais do que imagina. Camila não pega o homem de ninguém. Por outros motivos. E esse padrão aqui é para todos nós, sabe qual? Quando chegam dando, a gente recebe com alegria. Mas se chegarem pedindo, a gente também fecha o rosto. Seu culto é na hora do louvor, na hora do ofertório, sua cara muda. Muda. Você tem tanta preocupação com isso que já está com medo de eu terminar a mensagem com oferta. Porque quando é para receber, a gente se alegra. Mas quando alguém chegar pedindo, não é que a gente não dá. A gente dá, a gente não gosta que peçam. Você se acha o máximo dando o que você dá. Quer ver eu te deixar irado? Eu pedi. Jesus sabia como tocar nessa área. Agora, ele não pede porque ele precisa. Um dos motivos que me fazem amar esse texto, sabe qual é? Fala de água o tempo todo, eles brigam por água, ela não quer emprestar o cântaro para beber água. Depois ela se convence que achar um outro cântaro de água, ele diz que está com sede. Rapaz, no final ninguém bebe água e sai todo mundo saciado. Não, rapaz, isso é uma doideira. Por quê? Porque isso não é sobre escassez, isso não é sobre necessidade, isso é sobre um chamado. É Deus tirando da tua vida o que você acha que é prioridade de vida. É Deus tirando de você a visão do cântaro e a visão desvalorizada que você tem de você mesmo. Quem está entendendo, diga amém. Essa mulher desvalorizada na própria concepção dela. Você não é pobre quando não tem uma casa para morar. Você não é pobre quando não tem um carro para andar. Você não é pobre quando não tem dinheiro na conta. Isso tudo fala sobre os estágios da vida. Eu não sou pobre, mas já não tive dinheiro. Eu já não sou pobre, mas não tive já 85 centavos de passagem. Eu não sou... Você está entendendo? São estágios. Estágios. E se um momento eu deixar de ter, não vou deixar de ser quem sou por causa do que não tenho agora. Porque a identidade que Cristo imprimiu em mim não pode ser expelida de mim por circunstância temporária alguma. O resgate de valor acontece na mente e no coração. Quando Jesus te valoriza, ninguém mais te escraviza, ninguém mais te desvaloriza, ninguém mais te desmerece. Só que ela não está ainda nessa mentalidade. Qual é o lance dela? Desvalorizada. Ela está tendo que mudar a vida dela inteira para pegar água no momento mais quente do dia, só para não ter que olhar com ninguém acusando ela pelos pecados dos quais ela não pode se defender, porque está errada mesmo. Mas me parece que ela quer se consertar. E como é que ela sabe? Como é que a gente sabe disso? Porque quando Jesus confronta o pecado dela,
ela diz, aonde você deve adorar? No templo ou no monte? Ela está dizendo, sabe o quê? Adorar aqui não é cantar hino, nem dar glória a Deus e aleluia, não. Adorar aqui é cumprir a lei mosaica. Quando você quiser ou render graça ou pedir perdão por um pecado, vá ao sacerdote, se apresente e leve uma oferta. Então entenda, se o texto fosse traduzido para a nossa cultura e não só para a nossa língua, o texto diria o seguinte: o que ela estaria dizendo é, aonde eu levo uma oferta para a expiação desse pecado. Aí é a hora que ela diz, no templo ou no monte. E é a hora que Jesus confronta a sonsice dela. Tu sabes que a salvação vem dos judeus. O que isso significa? Se você precisa de perdão legítimo para um arrependimento legítimo, deve levar uma oferta legítima a um sacerdote legítimo dentro de um templo legítimo. Isso não tem em Samaria. Isso só tem em... Mas ela pode entrar em Jerusalém? Então, olha o que ela está perguntando. E aqui você vê que ela queria o tempo todo perdão, mas não sabe como. Eu não tenho problema em reconhecer. Eu só não sei quem vai reconhecer que eu reconheci. Porque qual é o lance dela? No templo eu não entro e no monte Deus não recebe. Então assim, eu até quero sair disso aqui. Só que ninguém me dá um caminho. Então ela queria. Só que veja como Jesus precisa organizar o padrão de moralidade dela. E é aqui que a gente vê que o problema não é moral e nem caráter. Olhe para cá. É mentalidade. Como sendo tu judeu, pede de beber a mim que sou mulher samaritana. Ah, vá se lavar. Teu problema desde quando é falar com judeu? Problema nenhum. Se esse judeu chegasse com a chave de uma fonte, de uma fazenda, e dissesse, olha mulher, Deus mandou eu te entregar lá e dizer, meu Deus, é de Deus. Igualzinho a gente, se eu pego a chave do meu carro, escolho alguém aqui dentro agora, e vou em direção a essa pessoa e digo, segurando a chave na mão, filho, você já é até assim, meu Deus. Deus mandou te dar. Você diz, é de Deus. Aleluia! Agora, vai eu no mesmo entusiasmo dizer, irmão, em todo momento que eu te olhava, eu vi o irmão colocando na minha mão. Meu irmão, pode marchar, pode plantar bananeira. E eu vi o irmão botando a chave da Land Rover. Ah, tem alguém aqui que tem Land Rover? Tem? Me mostra onde está que eu vou marchar na frente desse irmão hoje. Meu Deus, irmão, a todo momento. É ruim, hein, meu irmão? Pode marchar, pode... A gente, por mais crente que seja, vai olhar e vai dizer, irmão, eu não senti nada não, eu vou orar. Se Deus confirmar. Gente, eu estou mentindo, gente. Vamos jogar limpo nessa noite, eu estou mentindo. Porque para receber nosso coração é um, mas para dar o coração é outro. Só que a palavra de Deus diz, mais bem-aventurada a coisa é do que receber. Por quê? Por dois pressupostos. Se parte do primeiro, que se você está dando, você só dá porque você. Segundo, o sentimento de realização de quem dá é maior do que quando você recebe. Eu duvido que ao receber uma coisa que você queria muito, você ficou mais feliz do que a capacidade de ter dado para alguém algo que aquela pessoa queria muito. Não tem como. O sentimento de realização no dar é muito maior do que o sentimento de realização que você tem no receber. Tanto é que tem coisa que tu queria, tu recebe hoje, amanhã tu vem no culto e Deus diz, dá, você entrega. A gente é assim. As coisas de Deus são assim, só que essa mulher não sabe mais disso. Sabe por quê? Desvalorizada. De tanto a sociedade dizer uma coisa, ela começou a acreditar naquilo. Se as pessoas passarem a dizer o tempo todo que você não presta, uma hora você vai acreditar que você não presta. E se alguém te colocar numa posição onde você só recebe, você vai ficar pobre. Como, Camila, se eu só recebo? Porque o que te deixa pobre não é não ter, é esquecer-se da capacidade que você tem de... Isso te deixa pobre. Você não é pobre quando você não tem. Você é pobre quando não acredita que pode oferecer. Você é pobre quando acredita na ideia de que tem que ficar na mesa da recebedoria como um cobrador de impostos, achando que todo mundo tem que te dar e que é a obrigação dos seus pais te dar. E sabe quando você é pobre? Quando mesmo tendo dinheiro você se aproveita da pensão dos teus pais e não trabalha, porque você diz, eles têm tanto dinheiro que tem que me dar. Isso
Isso faz de você pobre. Isso faz de você miserável. Eu não estou dizendo que você não tem que receber o que lhe é direito. O que eu estou dizendo é você se acomodar num lugar de paralisia emocional, espiritual, achando que você só está apto para receber. Sabe o que faz de você pobre? Achar que você só deve assistir mensagens de YouTube e não abrir a Bíblia e ler e ver a porta da revelação da palavra se abrindo diante de você. Sabe o que faz você pobre? A ideia de que todo mundo tem que te abastecer, de que o pastor tem que orar por você sempre e que o líder de célula tem que cuidar de você como se fosse uma babá. Você acha que esse cuidado integral te ajuda? Não, ele te empobrece, ele te incapacita, ele desenvolve em você a mentalidade de que você não sabe buscar, de que você não sabe correr atrás, de que você não tem capacidade, de que você é incompetente. Agora, feche as torneiras da recebedoria e você vai descobrir talentos que existem em você, que você não imaginava, e vai descobrir que o chamado te habilitou para tudo que Deus te chamou para fazer. Mas para isto, Deus vai esmiuçar essa mente miserável e imoral. Essa ideia conceitual, essa praga dessa mentalidade, porque isso parece uma epidemia neural. Ela foi desenvolvida dentro da cultura ocidental. Ela não existe dentro da cultura oriental. Porque quando Deus deu a lei para o povo, Ele disse assim: Moisés, o jeito de me cultuar funciona da seguinte maneira: diga a meu povo que ninguém se apresente diante de mim com as mãos vazias. Coloque na mentalidade desse povo que eu sou o Deus Todo-Poderoso, mas quando eles vêm até mim, eles não vêm para eu dar, eles vêm para entregar. Bota isso na cabeça deles, estou parafraseando para você. Ninguém entrava no templo. Por que Jesus vai virar a mesa dos cambistas do lado de fora? Porque o povo estava fazendo da entrega algo sem significado, pegando de qualquer maneira, tornando apenas um rito. Mas até no meio daquela miséria espiritual, o povo sabia que não se apresenta diante de Deus com as mãos. Deus disse isso a Moisés: ensina esse povo a me cultuar. Dentro da cultura oriental, culto não é ajuntamento de pessoas, é o lugar que eu vou com um propósito original para entregar algo específico por algo que eu quero receber ou que eu preciso dar. Nunca um crente que tem ideia de culto diz assim ao ir para a igreja: eu vou lá porque eu vou receber. Nunca! Mente ocidental dependente. A cultura cristã judaica não vai para tomar, não vai para receber, ela vai para dar. Vou lá entregar, vou lá deixar, vou lá sacrificar ao Senhor. Escute que isso é muito sério. No Antigo Testamento você identificava que Deus te escolheu para algo, não pelo que Deus te desse, mas se Deus aceitasse receber o que você queria entregar. No livro dos Juízes, capítulo 6, se não me engano, é o capítulo 6 que Deus chama de Gideão ou é o 7? Alguém sabe? É o 6. Obrigada. O anjo do Senhor para no meio lá do carvalho e diz assim para ele: varão valoroso, o Senhor é contigo. Quem está falando com Gideão? O texto diz o anjo do Senhor. Quem é o anjo do Senhor? Deus. Então vamos lá, quem está falando com Gideão? Só que é teofonia, imagem corpórea de homem. Então ele está com roupas, trajado de uma maneira humana e identificável. Então Gideão vê um homem falando com ele debaixo do carvalho que estava em Ofra e diz para ele: varão valoroso, o Senhor é contigo. Ele olha para e acha que é um homem, ou sei lá, um profeta. E aí ele olha e ele diz assim: comigo? O cara está malhando trigo no lagar na maior crise. Aí ele diz assim: se o Senhor é comigo, olha aqui como é que eu estou. Rapaz, ele encara o cara. E por que ele faz isso com tanta ousadia? Porque ele não acredita que aquele homem seja. Só que Deus continua falando com ele, dizendo: olha, eu vou usar você e você vai livrar Israel da mão dos midianitas. Eu vou te usar e eu vou entrar em você como se eu fosse um exército. E como se você fosse um homem, é como se eu serei um exército dentro de você. Você vai vencer eles como se eles fossem um homem só.
Rapaz, Deus larga promessa, vitória esmagadora. Deus vai quebrar através da vida desse camarada 20 anos de sentença e de escravidão. E ele está ali malhando trigo no lagar e não acredita. E aí Deus continua dizendo, aí como Deus não para de falar com ele e ele quer que aquela conversa acabe, ele diz assim, como quem confronta, fica-te aqui. Como quem diz assim, agora nós vamos provar se é Deus que está falando. Como quem diz, não corre não, que agora eu decidi levar a sério o que você está falando, é que é para acabar com a conversa, vocês estão entendendo? Aí olha isso aqui, fica-te aqui que eu vou lá preparar uma oferta. Rapaz, como quem diz assim, você vai provar que você é quem está dizendo ser e que eu vou ser quem você está dizendo que você. Se acontecer aqui o que tem que acontecer quando é Deus que chama. E o que tinha que acontecer? Se era Deus, essa oferta tinha que ser recebida. E como é que Deus recebia as ofertas que eram entregues em juízo, em prova, debaixo de fogo? Lembra de Elias? Daquele jeito. Provavelmente Gideão deve ter pensado, se não for homem de Deus, se não for Deus, quando eu chegar ele já vai ter ido embora há muito tempo. Só que quando ele chega, meu irmão, ele não se matava um novilho em 2 horas e cozinhava não. Nós estamos falando de um período de espera para uma entrega que vale a pena. Aí ele prepara tudo, traz o caldo, pega a pedra que o homem estava perto, debaixo do carvalho, joga o animal lá cozido, coloca o caldo todo da panela por cima, encharca aquele lugar, fazendo dele um altar. Quando ele faz isso, o anjo do Senhor pega a ponta do cajado, só a ponta que ele trazia na mão, e o texto diz que ele toca a ponta daquele cajado na oferta. O texto diz que quando ele toca a ponta do cajado na oferta, o fogo desce, lambe, consome a oferta, o lugar fica seco e Deus consome completamente aquilo que Gideão entregou. Quando Gideão vê aquilo, aí ele tem noção de que é o Senhor que está chamando ele. Aí ele começa a dizer, ai meu Senhor. Você sabe que expressão é essa? É a expressão que o judeu usa quando ele acha que vai morrer. Ele diz, ai. Lembra quando Jacó achou que estava dormindo numa pedra, mas era um altar, e ele viu uma escada que ligava o céu e a terra, e os anjos de Deus que subiam e desciam? Como é que ele acordou? Ai, porque esse lugar é a casa de Deus. Deus está aqui, eu não sabia. Gideão vai fazer a mesma coisa. Ai meu Senhor, eu não sabia. Ai de mim. Ele entendeu que era Deus escolhendo ele, não porque Deus lhe deu nada, mas porque Deus aceitou receber o que ele. Guarde isso. E eu fecho a Bíblia aqui. Estou parecendo o texto, fala de água, não bebe um gole d'água. Irmãos, Deus dá para todos. Você vai ver gente com menor capacidade do que a sua recebendo coisa que você diz assim, eu não acredito não. Aí a pessoa diz, como é que aquela pessoa é tão abençoada? E você é obrigado a dizer assim, Deus quis assim. Romanos 9. Paulo vai dizer assim, quando Jacó e Esaú ainda eram feto no ventre da mãe, escolheu, pois, Deus a Jacó, aborreceu, pois, o Senhor a Esaú. Agora, Esaú fez alguma coisa de errado, haja vista que ainda era uma criança no ventre de sua mãe? Fez, gente? Aí Deus responde pela boca de Paulo dizendo assim, acontece dessa maneira, compadecer-me-ei de quem eu me compadecer, e não me compadecerei de quem eu não me compadecer. Sabe o que Deus está dizendo? Eu escolho quem eu quero. Agora, o que eu acho legal do texto é que o próprio Deus diz assim, ao escolher Jacó, eu sei que eu aborreci Esaú. Você tem que estar preparado para entender que seu chamado
manifestará o aborrecimento de quem foi chamado, mas não aguentou ser escolhido. É uma consequência natural de quem foi escolhido por Deus. Ter que viver na atmosfera de quem está aborrecido. Então, como essa pessoa não pode encarar Deus, ela vai manifestar o aborrecimento dela todinho em você. Encare isso porque Deus fez isso por você. Então, leve numa boa e compreenda essa pessoa. Veja isso. A condição dessa mulher é totalmente imprópria. Mas por que Jesus pede? Tudo que Jesus está te pedindo, escolhida, tudo que Jesus está te pedindo, não é porque Ele precisa disso para nada. Quando Jesus te pede, não é porque Ele precisa disso para Ele, é porque você precisa saber que você ainda tem valor. Nada do que Deus te dê dá para Ele mais peso do que Ele aceita receber de você. Para Deus, há mais valor no que você entrega do que no que Ele te dá. Tudo que Deus dá para nós é muito maior do que qualquer coisa que possamos oferecer, sim ou não? Sim ou não? Mas a nível de peso, conta para Deus muito mais o que você entrega do que o que Ele. Você tem que entender isso por quê? Porque Deus dá a quem quer, mas receber Ele só aceita de quem Ele. Vou repetir, porque quando você pensar em recusar um convite do Espírito Santo, você vai se lembrar dessa noite. Ele dá para quem Ele quiser, mas receber Ele só aceita de quem Ele. Por isso Ele te pede coisas que não pediu a outras pessoas. Por isso Ele almeja em você comportamentos que Ele não impõe como regra normativa, nem institucional. Aos escolhidos, eles farão coisas que não estão na ata da igreja. Aos escolhidos, eles entregarão coisas que não estão dentro das normas da instituição, porque eles não estão limitados somente a regras, mas a uma entrega. E agora, para você entender, não é uma entrega obrigatória, senão deixa de ser adoração. Então, quando alguém te perguntar quanto custou a tua renúncia, diga o preço de uma oferta. Por quê? Porque Ele não me obrigou, eu dei porque quis. Eu dei porque eu reconheci que eu não podia viver nem mais um dia sem a mentalidade de quem foi resgatado, valorizado. Camila! E como é que ela vai ser perdoada? Se o próprio Jesus disse para ela, em outras palavras, que no monte Deus não recebe, no templo ela não entra. Aí Ele diz: mulher, traz aqui teu marido. Eu não tenho marido. Disseste com verdade, porque tu já tiveste 5, e o 6º que tu tens agora não é teu marido. Gente, ele sabia ou não sabia que ela não tinha marido? Sabia ou não sabia? Só que ela precisa saber que ela não tem. E tem coisa que você só organiza quando você abre a boca. Pode perguntar aí para qualquer terapeuta. Tem coisa sua que Deus nem quer. Vamos falar? A água que Ele pediu, Ele bebeu? E você aí amarrado com o que Ele está pedindo, Ele nem quer. O Isaac de Abraão que Ele pediu, Ele tomou? Quando Deus pede Isaac, Ele não quer Isaac. Quem Ele quer? Quando Jesus pede água, Ele não quer água. Quem Ele quer? Você está entendendo que o que Ele está pedindo não é para pegar o que Ele quer? Porque quem Ele quer? Você entrega logo. Porque quando você entregar, Ele vai deixar de querer na hora o que Ele disse que queria. Porque o que Ele quer é você. Ela não entrega, resiste, traz teu marido, agora eu aceito. Porque o coração muda. Quando é para receber, quando é para dar. Aí Ele diz: traz teu marido. Eu não tenho marido. Disseste bem. Foi bonito o que ela admitiu, mas foi verdade. Porque para Deus a beleza está naquilo que é verdadeiro e não naquilo que parece ser. Deus está mandando eu dizer para alguém aqui:
Acabe com a farsa, que eu acabo com a cadeia emocional. Acabe com a farsa e eu vou te mostrar que eu sou melhor do que todos os homens que você conheceu até hoje. Quando ela acaba com a farsa, vem a parte da entrega. No templo ou no monte? No templo você não entra, no monte é Deus que não recebe. E agora? Ele diz, mulher, creia. Chegou a hora. Chegou a hora. Quando ele diz que ela não tem marido, ela diz, veja o que as profetas, ele é mais. Aí ela responde ele assim como quem diz, eu também conheço da Bíblia, estou trazendo para a nossa cultura. Aí ela diz assim, o Messias vem, e quando ele vier, ele vai ensinar a gente. O que ela está dizendo? Quando o Messias vier, ele vai dar um jeito de dizer como é que a gente vai ser perdoado. Quando o Messias vier, ele vai dar um jeito de mostrar que samaritano também pode ser perdoado. Aí ela se gaba que ela conhece a palavra do Messias. O Messias vem, e quando ele vier, ele vai me ensinar essas coisas. Aí ele diz, mulher, sou eu que falo contigo. Oh meu Deus! A gente acredita que Deus faz na vida de todo mundo. A gente acredita que Deus chama todo mundo. Até que Deus nos chama e deixa a gente chocado, porque a gente passa a vida inteira dizendo que para ser chamado o pastor é melhor, para ser chamado o pregador é melhor. Só que nessa noite ele está conversando contigo no poço e ele está dizendo, eu vim chamar você, eu vim falar com você. Sou eu mesmo que falo contigo. Sou eu mesmo. É a primeira vez na noite, eu não te pedi isso nenhuma vez, mas agora eu estou pedindo, levanta a mão direita o mais alto que você puder. Coloca a esquerda na mesma altura. Quando eu disser 3, impõe a mão no ombro do teu irmão e você vai dizer para ele, é ele mesmo que fala contigo agora. É ele mesmo que fala contigo agora. É 1, é 2, libere essa unção. 3, é ele mesmo que fala contigo agora. Ele te chama agora, te levanta agora, te perdoa agora, te restaura agora, ele te lava agora, ele te enche agora, ele te valoriza agora, 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 agora mesmo. Não é amanhã, não é quando o seminário acabar, é agora, mulher, é agora, homem. Creia. Esse creia aqui, ó, escute, de pé começamos, se mantenha assim. Sabe o que a gente vai cantar? Junto ao poço estava eu. Quando o homem judeu, mas segura, segura, segura. Ainda bem. Crê, aqui ela. O Messias vem, a esperança daquela mulher intacta, mesmo no meio do pecado. Mesmo no meio do pecado. Olha a esperança daquela mulher guardando o futuro dela, Mísia. Você sabe por quê, irmão? Eu não nasci na igreja, não. Eu ia para a igreja com a roupa do baile funk, porque quando o culto acabava era para o baile que eu voltava. Enquanto todo mundo me julgava, acredite se quiser ou não, no meu coração eu queria uma saída para aquilo. Eu queria viver uma vida com Cristo. É por isso que eu entendo essa samaritana. Talvez você está aqui, nasceu na igreja e esteja passando por um período de religiosidade, e quem está te esmagando é a tua reputação. Porque no final sempre quem esmaga a gente é a nossa reputação. Para quem já é crente, é a reputação boa que você tem que manter, mesmo sendo um sepulcro caiado. Para quem não é, é o passado gritando na igreja. O julgamento das pessoas dizendo, olha lá, tá no culto hoje, mas não presta. Olha lá, tá no culto hoje, mas eu conheço. Tá pegando fulano. Sempre o raio da reputação. Então quando ela, você vê, ela tá toda enrolada, cara. Ela tá toda enrolada, ela tá toda enrolada. Ela está em trevas, ela tá no limbo, ela tá no rolo, ela tá no sanhaço, mano, ela tá mal. Tá mal. Na concepção de todo mundo, ela não vale nada. Se tem alguém que Deus vai escolher, não é ela. Você está me entendendo?
Aí Jesus escolhe ela, vê que ela é uma chave. Quando ela vê que ele é profeta, ela sabe que profeta revela, mas profeta não perdoa. Só um perdoa, gente. Só o Messias. Profeta ela já viu. Messias é a primeira vez. Então ela diz: eu sei que o Messias vem. Como quem diz assim, ó: você não sabe resolver minha vida, você não sabe nem onde eu levo a oferta, mas vai vir um. Olha a esperança, gente, no coração dela. Jesus está dizendo para alguém que está assistindo em casa e está todo enrolado. Está dizendo para alguém que está hoje aqui e está em situações que não sabe como sair. Jesus está dizendo: preserva a esperança. Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em vós, esperança da glória. Preserva a esperança, que eu vou abrir um caminho. Eu vou abrir um caminho, eu te tiro da mão do tráfico. Eu vou abrir um caminho, eu te tiro da mão do traficante. Eu vou abrir um caminho, eu te mostro que eu sou mais forte do que os outros amores. Eu vou abrir um caminho, eu te mostro que quem te sustenta, e você não depende de amante para ser sustentado. Você não depende de amante para ser sustentado. Eu vou abrir um caminho, eu sou o caminho, eu sou o caminho. Eu sei, a esperança dela, eu sei, o Messias vem. E quando ele vier, ele vai nos ensinar essas coisas. O que ela está dizendo? Quando ele vier, ele vai dar um jeito. Rapaz, aí Jesus diz assim: crê-me que a hora chegou. Ela vem e fala contigo agora. Eu o sou. É como se ele diz assim: tu acredita que eu sou ele? Vamos falar a verdade? É difícil acreditar, é ou não é? É difícil acreditar que o Messias veio e que ele parou para falar com a rampeira. É difícil acreditar que o Messias veio e vai gastar tempo com o pecador mais imoral da cidade. Só que Jesus faz dessas coisas, ele entra pelos meios mais difíceis. Entende? Eu sei que o Messias vem e quando ele vier, ele vai nos ensinar isso aí. Ó, chegou. Sou eu que falo contigo agora. E agora? Faz assim comigo. E agora? E agora? Ela fica nessa situação. E agora? E agora não precisa fazer mais nada não. Por quê? Porque você confessou o pecado, demonstrou arrependimento. Tá, mas e a oferta para a expiação desse pecado? Como é que vai ser? Vai ser assim, ó, preste atenção porque a oferta já está aqui, ó. Você que estava achando que eu ia terminar com oferta, você que acha que adora a Deus, mas ainda está preso em mamon, fique calmo que agora você vai se acalmar. Ó! Você precisa de um sacerdote. Não, ele não é um sacerdote. Ele é o sumo sacerdote. O que ela precisava, ele não só tinha, como ele era além do que ela precisava. Então vamos lá, ó. Ela precisava de um sacerdote, de acordo com a palavra, ele é o sumo sacerdote. Quem é o sumo sacerdote? O sacerdote dos sacerdotes. Então ela precisa de um sacerdote, ela está conversando com o sumo. Ela precisa de um cordeiro. Ela precisa de uma oferta. João Batista dizia: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ela precisa de um sacerdote. Ela tem o sumo. Ela precisa de um cordeiro. Ele tira não só o pecado dela, como tira o pecado do mundo. Responda para mim: esse sacerdote basta? Sim ou não? Essa oferta é o suficiente? Sim ou não? Mas e agora? Para ser legítimo, ela precisa de um altar. O nome memorial do testemunho do nosso Deus está amarrado na terceira geração patriarcal de Abraão. Nosso Deus é o Deus de...
O texto diz que Jesus chega e cansado da viagem, e eu tenho que falar isso aqui, porque ele podia estar em pé ali do lado, mas se ele é oferta, o texto diz que ele cansado da viagem chegou e... Porque oferta para ser oferta, tu tem que deitar ela no altar. Ela tem que ir para o altar. Jesus está cansado, ele chega e senta. Veja, essa mulher está vindo ainda cheia de sequelas, cheia de traumas. Só que eu quero que você entenda que desde a hora que ele chegou e sentou, ela já estava perdoada. Desde a hora que ele chegou e sentou, ela já estava alcançada. Desde a hora que ele... É igual você. Você ainda não viu, ainda não conheceu, mas o sacrifício na cruz já foi entregue. Ele está dizendo, para todo pecado que você não sabe que vai cometer, eu já te perdoei. Para todo erro que você já cometeu e ainda não confessou, confessa, porque eu já tenho um perdão pronto para tudo aquilo que tentaram impregnar em você. Ela precisa de um sacerdote, ele é o sumo. Ela precisa de uma oferta, ele é o cordeiro. Ela precisa de um altar, ele está sentado no poço que era de Jacó. Isto não é um poço, isto é ele não é apenas uma pessoa, ele é a oferta. Ele não é apenas um sacerdote, ele é o sumo. Está perdoado ou não está? Está liberado ou não está? Naquela conversa, enquanto ele está sentado, ela está liberada, ela está perdoada. E é um perdão legítimo. É uma oferta legítima. Em cima de um altar, ele deu um jeito ou não deu? Ele deu um jeito ou não deu? Sociedade vai querer formatar a sua cabeça. O sistema vai tentar formatar e vai dizer para você que do jeito que está, não dá para sair. Não dá para sair disso, não dá para sair daquilo. Só que o Senhor está dizendo, para tudo isso eu já dei um jeito. Eu não peço a você nenhuma oferta que a minha entrega já não tenha coberto o que você vai entregar. Por isso Deus está disposto a aceitar o que você vai entregar, porque Jesus já cobriu a oferta. Logo, se Ele me pede algo que Ele tem poder para cobrir, responda para mim, Ele precisa? Então eu não dou porque Ele precisa. Eu dou porque quem precisa, eu preciso ser coberto por essa entrega. Eu quero que tudo que Ele deu cubra o que eu vou dar. Eu dou embaixo do sangue de Jesus. Ele me chamou e eu vou atender. Ele me escolheu. E eu não vou considerar isso um fardo demais para carregar. Eu vou atender o chamado do Senhor. Feche os olhos agora em nome de Jesus. Aqueles que já foram chamados por Deus, mas que se sentiram resistentes a se comportarem como escolhidos até hoje, eu vou te dar agora alguns segundos. Peça perdão ao Senhor por toda resistência ao chamado. Peça perdão ao Senhor. Senhor, enquanto eu ouvia essa palavra, eu me vi resistente em várias áreas. Eu me vi pobre em várias áreas. Me perdoa, porque não há nada que o Senhor esteja me pedindo que o Senhor já não tenha coberto essa oferta. Então eu posso sim te entregar. Eu posso sim me arrepender. Eu posso sim me entregar para o Senhor. Me perdoa gastar tanto da minha energia fugindo do seu chamado, pegando água meio-dia. A partir de hoje eu não pego água meio-dia nunca mais, Jesus. Eu não vou esperar a hora que os meus julgadores, os meus acusadores não estiverem. Eu vou andar no meio deles. Assim como o Senhor não ignorou Samaria, eu também não vou ignorar a minha geografia. Deixe que digam, deixe que pensem, deixe que acham. Eu faço isso porque eu quero me entregar ao Senhor. Eu quero me entregar ao Senhor. Nessa noite, apesar dos meus vícios, eu quero me entregar ao Senhor. Nessa noite, apesar das minhas falhas, eu quero me entregar ao Senhor. Se o Senhor aceita me receber, não me importa mais quem vai me rejeitar. Se o Senhor aceita me receber, eu não vou mais ter problema com quem não vai me aceitar. Eu quero me entregar, porque eu sei que é nessa entrega que o Senhor vai me perdoar, vai me libertar, vai me confrontar, vai me corrigir, vai me ensinar e vai me usar. Agora, peça ao Senhor que te use. Senhor, usa-me.
Usa-me, Senhor, porque eu não vou fugir mais. Faça um pacto com Deus aí agora. Fala para Ele, eu não quero mais fugir. Senhor, toma minha mente, me alinha ao teu chamado. Em nome de Jesus. Diga amém. Tem alguém aqui em nosso meio que veio ao Plenos, essa imersão de palavra, de milagre, de atmosfera de glória, mas ainda não fez uma aliança com o Senhor. Você vem ao culto, você participa das reuniões, mas você pensa assim, eu não posso ainda, eu tenho que resolver minha vida. Depois que eu resolver, eu vou. E Jesus está dizendo, quem resolve sou eu, porque sem mim, nada podeis fazer. Mas seu orgulho, sua reputação te esmagam, dizendo, não, eu não posso, eu não posso. Só que Jesus está dizendo, acredita que hoje eu estou aqui para você? Crê que a hora que você esperava chegou? Você precisa de um sacerdote, eu sou o sumo. Você precisa de uma oferta, eu sou o Cordeiro de Deus. Você precisa de um altar e eu estou aqui, diz o Senhor. Se tiver alguém aqui afastado, distante da casa de Deus, e precisa reconciliar ou confessar a Cristo pela primeira vez nessa noite. Camila, eu sempre venho, mas eu nunca confesso. Precisa. Foi Jesus que disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Porém, aquele que se envergonhar diante de mim, dos homens diante de mim, ficará envergonhado diante do meu Pai e dos anjos que estão no céu. Camila, sou eu. Eu sou esse improvável, eu sou essa pessoa. O que eu faço? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, você tem que confiar nele e não nas suas habilidades, porque chamado não é sobre quem foi chamado, é sobre quem chamou. Atenda o chamado do Senhor. Vou contar de 1 a 3. Se você está aqui, se você é essa pessoa que eu coloquei aqui, Camila, sou eu, é comigo que Deus está falando. Quando eu disser 3, você levanta a sua mão, que nós queremos te receber hoje aqui. Queremos te ligar para que seu nome esteja no livro da vida e os seus pecados perdoados. Eu conto 1. Camila, é apelo? Não, é convite. Apelando eu estou há mais de 1 hora. 2. Acenda umas luzes, por favor. 2,5. Camila, sou eu. Coragem. Se você está aqui e reconhece que não pode viver nem mais um dia distante. 3. Levante a sua mão que eu quero orar por você. Isso. Vocês que levantaram a mão, tem coragem de vir aqui no altar? Tem coragem de caminhar até aqui? Isso, vem. Camila, eu tenho. Só que eu estou na galeria, vem. Eu te espero. Vem.